Feira de Literatura está de volta para debater o tema fanatismo, né? Para Amos Oz, o fanático é um ponto de exclamação ambulante. Não escuta e só fala, é um grande altruísta, quer salvá-lo, mas se não conseguir, ele vai matá-lo e vai matar seu vizinho. Vocês concordam com isso? Tem um pouco assim do fã-clube, o fanpage. E sempre me vem a ideia, essa questão do Facebook. Eu não sei porquê, mas é um destino da humanidade, ou como é que se fundou exatamente o lugar em que tudo isso foi canalizado. Bom, eu acho que os novos meios de comunicação eles privilegiam aquilo que o Churchill disse do fanatismo. Ele diz, o fanático é aquele que não muda de ideia e não consegue mudar de tópico. Ou seja, que fica batendo sempre na mesma tecla, né? Eu queria voltar àquela colocação que tu fizeste no início, né, de que foi o Maurício que disse que eu queria botar numa cápsula, né? Sim, ironia, é a frase do senso, Amos Oz, né? que eu passei no início, para ver se criaria imunidades, uma pílula, né? Exatamente, uma pílula de imunidade. E o que faz a ironia, né? A ironia, ela permite tomar distância, né, da própria opinião e da opinião dos outros, né? Criar aqueles intervalos, né, nos quais o pensamento, a reflexão, a crítica e a autocrítica podem se inserir, né? Isso foi, né, nós falamos antes de começar um pouco da tragédia grega, né, das grandes tragédias da primeira fase trágica, que são extremamente irônicas, né? Elas releem os antigos mitos no distanciamento irônico, né? Introduzindo no próprio tema trágico, né? Aqueles lapsos quase cômicos, né? Onde as coisas, a seriedade da vida, a seriedade das opiniões é ridicularizada. Acho que é importante lembrar isso, né, Catherine? Que as trilogias trágicas têm sempre uma quarta peça, que ficaram perdidas, né? Que seria uma comédia, uma tragicomédia. Né? Uma farsa, né? Uma farsa. Por isso que a questão, o traidor, né, o discordante que o Maurício trouxe, eu achei muito importante, porque o fanatismo, ele está nas formações de massa, né? A massa é homogênea, não pensa, ela age impulsivamente, ela age... uma mensagem. É a emoção que a move, não há pensamento, quer dizer, não há crítica, né? Como se forma a massa, né? O Ortega y Gasset, a rebelião das massas, o Freud, a psicologia das massas, né? Le Bon, né? sobre a psicologia das massas também. O que faz com que se precipite a formação de uma massa? O efeito manada que se diz, né? O efeito onda. Eu tenho uma hipótese para discutir com vocês, que a massa responde uma pergunta, né, que é a chave, me parece, do fanatismo. Responde a uma pergunta: quem sou eu? Né? Por isso que tem um fanatismo religioso. Quando uma religião responde quem sou eu, a adesão fechou todas. Por exemplo, o fascismo responde o nazismo, quem é o alemão? Né? Quer dizer, um tipo de fanatismo é o nacionalismo. Né? Quando se forma um nacionalismo exacerbado, é terrível. Mas eu acho um pouco demais dizer que a religião, né, dá essas respostas. A religião em si, ela pode ter respostas extremamente complexas, né? Ou seja, Santo Tomás, o jesuitismo fizeram toda
uma complexificação da A reflexão teologia. sobre o que eu sou eu, né? Há uma diferença entre a Dizem religião até e a que o teologia. fundador dos jesuítas é o primeiro Claro, psicanalista. mas aí é uma questão, teologia, E religião são coisas Exatamente. digamos distintas. assim, Não, então, é a religião dogmática, a religião que se aproxima, né, do dogmatismo. São as respostas simples. As Não respostas importa simples, de onde elas exatamente. vêm. Isso. Isso. Até porque o próprio fascismo, ele teve todo, o nazifascismo teve todo também um componente antirreligioso também, ou anticlerical e tudo isso. Agora, então por isso, claro, o pertencimento às massas é uma forma de conforto, uma forma de adesão a alguma coisa maior. 200 anos atrás, qualquer pessoa quando nascia já sabia o que faria, qual seria a sua profissão, que seria algo semelhante à profissão do pai, saberia qual era o seu pertencimento do mundo, porque era a partir da cosmovisão, da religião, ou enfim, da ideologia que era a dominante no momento, e a modernidade, ou a nossa contemporaneidade, nos coloca em uma situação muito mais complexa, muito mais incerta, muito mais insegura, e na qual esses pertencimentos aos fenômenos de massa são sedutores, são particularmente sedutores por isso. Exemplo, Então, D.H. Lawrence tem uma das obras importantes do D.H. Lawrence, não é Lady Chatterslava, mas é um livro que se chama Apocalipse, que mostra como a religiosidade, na combinação com o ressentimento, né, da classe trabalhadora oprimida e que começa a se liberar, cria esse tipo de fanatismo, uma releitura, né, dos textos bíblicos, sim. apenas focando um único tema, né, o tema de uma espécie de vingança. Então, o apocalipse, né, o tema apocalíptico vira um tópico privilegiado, né, para esse fanatismo que na verdade que é a vingança, né, As o guerras revolucionária. Não guerra, é realmente explorar o espírito revolucionário no registro da isso vingança. sim, mas antes disso ainda, recuperando essa questão do Maurício, que a cartografia de um mundo que já está dado na pré-modernidade, a um determinado momento, e depois se complexiza, a todo momento se quer simplificar e devolver as certezas de uma cartografia que se perdeu. Então, quando aparece uma resposta simples para responder, volta ao Mário. Sim. Quem sou eu? O que faço? O que devo fazer? E isto tem uma violência simbólica, aí, o conceito de violência simbólica, em que o emissor não coage. O outro só recepciona. E pronto, a resposta simples para um problema complexo. É como no Brasil, se assim, há muita violência, cada um tem que usar arma. Que é uma resposta simplíssima para um problema absolutamente complexo. Cada um tem que se defender. Sim, e aí o cara se daí e assim por diante, né? Então, só para ainda acho que esse problema da modernidade e a complexização e a tentativa, porque Deus morreu ou as minhas certezas acabaram, e quando alguém vem, e sempre vem, é um mote, um enunciado performativo, um líder, uma religião, alguma coisa tem um mote. Que a primeira coisa que as campanhas publicitárias têm, precisamos de um slogan. O estouro, tudo começa no slogan. Eu acho muito interessante o que tu colocaste agora, porque eu acho, assim, essa tendência para o fanatismo, né, ela se encontra em todos os níveis, Sim. em todos os estágios, ele é preparado. Um exemplo disso, para retomar esse teu negócio de se defender contra a violência que está em toda parte, né? Eu acho que a sociedade brasileira, ela está se colocando ela mesma, né, numa posição na qual ela vê o perigo provoca o perigo porque ela vê o perigo em toda parte. As pessoas não saem mais de casa, não caminham mais, não ocupam mais os espaços públicos e deixam os espaços públicos serem invadidos pela isso violência. retroalimenta o próprio problema. E retroalimenta o próprio problema, né? Esse wishful thinking, né? Essa profecia né, que se cumpre autorrealizável. Pela própria realização. Um grande mérito do Amos Oz é justamente que ele não oferece
resposta simples para o próprio problema do fanatismo, porque a gente poderia também cair num paradoxo aqui, né? Quer dizer, porque e frequentemente a gente cai, porque frequentemente a gente vê um discurso assim, a gente tem muito ódio no mundo, muito egoísmo no mundo, e portanto o que nós precisamos é mais amor e mais altruísmo. E o Amos Oz, ele diz, não, calma lá, não é assim. Não é assim. Ao contrário, a frase com que tu abriu o bloco, o fanático é, antes de qualquer coisa, um altruísta. Porque ele não está preocupado consigo mesmo, ele está preocupado contigo. Ele está preocupado em mudar a tua opinião a respeito. E se eu não mudar, pode me matar, inclusive. Exato. As causas, por vezes, são justas. Não importa se a causa é justa, como no Dostoiévski. E o amor não vai ser o que vai resolver. O Amos Oz tem aqui, nesse livro, tem uma passagem em que ele fala que o amor é uma... Nós não nascemos para amar mais do que um punhado de pessoas. O amor é um evento íntimo, estranho e cheio de contradições. Um homem pode amar 5 homens e mulheres, talvez 10, às vezes até 15. E mesmo assim só raramente. Ou seja, não vai ser o amor que vai resolver. O amor não é o contrário da guerra ou da violência. O contrário da guerra ou da violência é a paz e a cura. E aí que está o caminho que ele sugere como antídoto para o fanatismo é a curiosidade. O que ele diz é que a curiosidade é uma virtude moral. É ser curioso a respeito do outro. Não simplesmente se preocupar com o outro para querer redimi-lo, mas para compreendê-lo. E compreendê-lo não significa necessariamente amá-lo. Ele dá o exemplo do refugiado palestino, que já está na 4ª geração num abrigo, perdeu tudo que tinha, enfim. Ele diz assim, eu não preciso amar esse sujeito para compreender as agruras que ele passa. Eu não preciso ser pró-palestino para saber que nós temos que resolver o problema dele a tal ponto em que ele, senão ele se torna um problema para mim. E é meio óbvio, eu não preciso me estender do como isso se reflete na nossa realidade política brasileira, na maneira como a nossa sociedade é também clivada, cindida. Tem 1 minuto nesse bloco ainda. Eu acho que essa é muito bem colocado pelo Maurício, essa questão da confusão do altruísmo e do amor como os antídotos, né? O altruísmo ele tem uma grande contradição interna, né? No momento em que eu acredito que eu faço as coisas pelos outros, eu me torno os meus escrúpulos, né? Psicologicamente tem pesquisa sobre isso, os meus escrúpulos caem quase para zero, né? Embora eu me considere moralmente superior a você. Exatamente. Essa é uma perda de autoestima, né? Um ganho tremendo de autoestima, né? Uma perda de sentido crítico. Então tem essas pesquisas, né? No momento em que eu devo, eu não roubo para mim mesmo, mas eu roubo de repente sem escrúpulo para um outro. Então, para uma causa. Para uma causa. Para uma causa. E quanto maior essa causa quanto mais universal, né? Mais o escrúpulo cai. O Direito de Literatura vai agora para o próximo intervalo, depois eu abro com o Mário, mas já voltamos para a discussão sobre fanatismo. No próximo bloco quero perguntar algumas questões para vocês. Qual é o papel do direito? Porque o direito tem que ter um modo. O direito não quer melhorar as pessoas, mas pode contê-las, não é verdade? A gente já volta.